Oi, Milene. Oi, boa noite, Marta, tudo bem? É a Juliana. Oi, Ju, é você que tá Tudo aí? bem? Tudo e Consegui você? logar. Funcionou Eu falei pra direitinho Marta aqui. ficar. Eu falei pra Marta ficar na aula de Libras. Tá certo, tá. Tá público já, né? Já tá público e eu já Então, avisei a assessoria da vereadora que a gente já tá live tá. esperando Eu por ela. vou, eu vou fechar, Já tá? poder começar. Eu acho Eu vou fechar a que se imagem, tá? ficar em três, teria que dividir. Eu acho que alguém vai ficar aqui. Ah, olha só o que dá pra fazer. Veja o que dá para fazer. Fica só ao invés da minha imagem, fica o logo. Ah, tá legal. Eu vou tirar o som também, tá? Bacana. Eu já convidei a nossa expositora. Entrou. Oi, Ei, boa boa noite, noite, Milena, tudo bom? vereadora. Bem, como vai? Tudo ótimo. Me ouve bem? Eu te ouço um pouquinho abafado, mas ouço sim. Você Tá, me ouve então eu bem? vou, eu vou tirar o fone, então, só um minutinho, que eu acho que melhora. Só um minutinho. Vamos ver, melhor assim? Muito melhor Que assim. bom, perfeito. Boa noite, Acho que isso ia ajudar. vereadora. Um prazer Boa noite. recebê-la aqui. É a segunda vez que eu a vejo hoje. Havia na reunião lá na Câmara, muito firme sua atuação, o que a Sônia precisa para a gente poder ver justiça nesse caso. Os nossos seguidores já estão entrando aí, mas essa live vai ficar gravada, Ah, tanto no maravilha. Sônia Livre como no Hum, IPEATRA, porque com certeza as informações que a gente vai poder ouvir aqui da senhora são muito importantes para a gente continuar essa luta. sim. Não precisa chamar de senhora, não. Ficamos na informalidade É, aqui. prefere que chame de Pode, você? pode só de Tem Carla, tá ótimo. idade para ser minha filha, mas me chame de Milene também, por favor. Tá certo, Milene. E então eu assisti Primeiro, assim, hoje, a vereadora desculpa. Tânia também, Ah, muito sim. firme, né? Uhum. Hoje foi muito bom. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite. Assim, não sei se a gente já estamos esperando os seguidores, mas podemos começar porque vai ficar gravada, como você disse. Eu queria muito assim agradecer o convite seu, Milene, também, tanto da campanha Sônia Livre como do IPEATRA, né? Para a gente bater esse papo. Tem tido várias lives ao longo desses dias e é muito importante que a gente use esses espaços que a gente ocupa justamente para visibilizar situações como essas que, infelizmente, são mais comuns no nosso país do que a gente imagina ou gostaria, né? Os casos de trabalho análogo à escravidão, os casos de racismo, de capacitismo, de misoginia, que no caso da Sônia estão todos impetrados, né, numa situação só. Então, como vereadora da cidade em que a Sônia, né, foi encontrada nessa situação, é minha responsabilidade ser mais um sujeito a visibilizar isso tudo. Então, obrigada aqui pela oportunidade também. E nós só podemos agradecer, vereadora, porque efetivamente luta-se aqui com forças de todos os lados, como você bem mencionou, o caso Sônia é um caso emblemático, ele tem todo tipo de viés que você pode olhar, as interseccionalidades estão aí, né? O protocolo de gênero do CNJ não vem sendo observado e foi Sim, criado justamente para combater decisões e situações como essa que estão acontecendo com a Sônia, que é uma mulher vítima né, de trabalho análogo à escravidão. Ela foi encontrada nessa situação e todos os laudos, toda a documentação que foi produzida pelo Ministério Público e pelo Ministério do Trabalho atestam isso. A isso. palavra do servidor público, ainda mais num caso como esse,
ela tem muita validade. Quer dizer, tudo isso está sendo passado para trás e Sônia continua nessa situação absurda. É como se eu estava comentando hoje, eu me lembro eu estudei direito nos anos 80. Você não era Tá? nem nascida. A E depender aí, do ano, não. é, então, comecinho dos anos 80. E no primeiro ano é bem interessante. E eu lembro de ter lido, inclusive, como parte de uma o livro O Processo de Kafka. E me impactou muito, porque aquele livro ele justamente mostra o que não pode acontecer num processo, o que não pode Uhum. acontecer dentro de um Estado de direito, né? Que é no Sim, caso ali o personagem que foi perseguido pelo Estado e acabou sendo executado. E aí você vê que hoje você se depara com o caso Sônia Maria de Jesus como um novo processo kafkaniano, né? Mas assim, debaixo dos nossos olhos, né? sim, Bom, eu queria começar me descrevendo que eu sou uma mulher negra, sou a Milene. Uma mulher negra tem cabelo crespo na altura do pescoço. Tô com um blazer que não dá para ver bem, vermelho, geométrico, e tem uma parede inclinada atrás de mim. Estou usando um óculos bem grande para poder ler, senão não vejo ninguém. E aqui está a vereadora Carla Aires, ela que é vereadora na cidade de Florianópolis, uma voz super potente. Quem conhece, ela é a vereadora mais jovem de Florianópolis, dá muito orgulho de ver uma moça tão jovem aí com essas pautas tão importantes sendo levadas adiante, né? A gente começa a ter mais esperança. E dentro do currículo da vereadora Carla, eu acho justamente importante destacar isso, porque ela é muito conhecida pelas lutas feministas e LGBT. Porém, isso vai além disso, porque Carla, ela é uma cientista social. Eu vou ler aqui rapidamente o currículo dela, que é muito grande e estrelado. Mas ela é cientista social e política, ela é graduada em administração pública, vereadora em Florianópolis, e ela também é deputada federal suplente, ou seja, a gente também vê ela na Câmara dos Deputados em Brasília, lá no meio da confusão. Então, é muito importante poder contar com a voz da Carla no caso da Sônia Maria de Jesus, porque ela entende, ela entende essencialmente que essa luta não é uma luta de uma pessoa, de um grupo só, de um lado só. Todas essas interseccionalidades, elas acabam por oprimir o ser, oprimir a pessoa, aumentando a vulnerabilidade, que é o caso da Sônia. sim. Vereadora, como é que você tomou conhecimento do caso da Sônia? Me conta como é que foi isso. Olha, Milene, também vou me descrever, né, seguindo um protocolo acessível bastante importante que tu já iniciou. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos e lisos até um pouco acima do ombro. Estou vestindo uma camisa preta listrada de branco e no meu fundo uma parede cinza. Não uso nenhum acessório no rosto. E então a gente tomou conhecimento do caso Sônia pela mídia local, tão logo ele se tornou público, né? Aqui nos veículos de comunicação locais, estaduais, um pouco antes de se tornar uma reportagem nacionalizada, né, pelo Fantástico. E na mesma semana ali que isso aconteceu, a gente já fez algumas movimentações aqui para tentar colocar a Casa Legislativa, que afinal de contas, né, é um espaço importante de opinião, mas de defesa da população, a responder a esse fato lamentável, né? Então, ainda mais, né, para além, eu acredito, de toda essa problemática que a gente já falou aqui, que está marcada no ser da Dona Sônia, né, essas interseccionalidades e a situação dela especificamente, assim, enquanto sujeito, tem uma questão que assim,
Eu até falei hoje na reunião que nós fizemos da Comissão da Mulher, que parece ainda mais surreal, mas não, né? É sempre a Casa Grande mantendo o racismo estrutural no nosso país, que é o fato de que o seu algoz deveria ser um homem da lei, né? É um desembargador estadual aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Então, existem muitos elementos que se somam e por ser essa figura, imediatamente a gente propôs uma moção de repúdio aqui na Câmara, né, que eu acho que é um poder de opinião mesmo que a gente tem. Infelizmente, essa moção de repúdio foi negada pelo plenário da Câmara Municipal, né? Isso que eu queria saber, Uhum. vereadora. Porque eu contei ali os votos, parece que tinha mais votos a favor do que contrários, mas tinha que ter um quórum, é isso? Tem um quórum mínimo que, se eu não me engano, eram 12 votos que precisava para a moção, e não chegou a esse número de votos, né? Então, principalmente por ser moção de repúdio, ela tem uma rigorosidade um pouco maior, assim. Então, não foi aprovada. Mas a senhora E entende que só a divulgação dessa divulgação de repúdio na mídia, isso já tem um caráter é, que signaliza, né, ou sinaliza numa determinada direção, ainda que não tenha sido aprovada, chama a atenção, né? com certeza, é um instrumento bastante importante para isso, né? Por isso a nossa tentativa de aprová-la, porque seria dizer que a Casa das Leis Municipal estava contra essa situação, né? É uma sinalização importante. Agora, não ter sido aprovada, para mim, também é muito repugnante, assim, todo o contexto que envolve preconceito e racismo, principalmente, né? Falei isso hoje à tarde também, e talvez quem está nos ouvindo agora não acompanhou à tarde, mas e eu disse isso na tribuna, na época, e eu repeti em outros momentos, porque me parece que enfrentar o racismo para algumas pessoas, ou para a maioria delas, né? Assim, acho que tem três tipos de gente, vamos supor, né? Tem uma que nega o racismo, né? Que comete racismo, etc e tal. Tem aquela que se manifesta, afinal de contas, politicamente incorreto ser racista, eu não quero me associar como racista, mas eu só me posiciono ou atuo se o fato e principalmente quem cometeu racismo é um anônimo, é alguém que está longe de mim, né? Alguém que não me conhece lá naquela distância. Então, obviamente, as pessoas que buscam constantemente construir uma postura antirracista, né? E são antirracistas e pelo menos buscam se portar dessa forma. E essa negativa, para mim, faz parte desse grupo do meio, sabe? De que quem votou contra a moção foi no sentido de que é um cara poderoso no Estado, né? Que conhece boa parte dos vereadores aqui, é o Tribunal de Justiça, que resolve muitas coisas para a política também, né? Nesse emaranhado que é legislativo, executivo e judiciário. E daí, como é perto de mim, eu não vou me manifestar, vou negar, não, ora veja, não é bem assim. Aí vem aquele papo todo, não era da família, não, e tudo isso. Então, acho que a negativa também sinaliza, sabe? Também sinaliza coisas para o debate. E o fato, vereadora, de que eu entendo isso como inédito. Eu já vi muita coisa na vida como juíza do trabalho. Uhum. Mas o fato de que a pessoa investigada tem a coragem de pedir adoção, né, da vítima, assim, além de ser, eu realmente nunca vi e acho um precedente extremamente perigoso, né, principalmente para meninas, para mulheres, né, para vítimas de crimes contra a liberdade de todo tipo, né? Então, esse fato é um fato que marca muito, porque a Sônia é a única mulher que eu já ouvi falar na vida, desde que começou a se registrar o resgate de pessoas em situação análoga à escravidão. Ela é a única pessoa que eu já ouvi falar que foi desresgatada,
que foi Pois é. retornada ao local do crime, né? Ao local onde ela foi resgatada. Uhum, Então, sendo ela uma mulher negra que não tem como se manifestar, eu acho que isso tudo é extremamente preocupante, né? uhum, O que parece é que a gente está regredindo de forma muito rápida em marcos civilizatórios que eu nunca imaginei discutindo na minha idade, em 2024, falando de escravidão, e nesse meio, né, que é onde sim, se espera que a lei seja cumprida de uma forma mais rigorosa, né? Você não espera isso. com certeza. Eu sei que a senhora também, né, que você também teve ações a nível. Hoje teve uma reunião para tratar disso, que foi junto com uma parceria com a vereadora Tânia Ramos, né, do PSOL. Isso, E como é a que vereadora foi essa Tânia. reunião? Vocês ouviram pessoas? Hoje nós fizemos essa reunião no âmbito da Comissão da Mulher, que é presidida pela vereadora Tânia Ramos, né? Inclusive minha vizinha aqui de gabinete, aqui na parede atrás. E é uma reunião que tem um contexto também muito peculiar em relação à inércia dessa Casa Legislativa, né? Porque quando a moção de repúdio foi negada no plenário, nós que promovemos uma audiência pública, protocolar um pedido de audiência pública ao plenário, também não iria passar, né? Então, eu protocolei um pedido de audiência pública junto à Comissão da Mulher, que eu integro, e que nós temos maioria, e essa audiência pública foi aprovada. Foi aprovada o ano passado ainda, eu acho. Só que toda audiência pública, pelo seu caráter regimental, ela precisa ser convocada pela mesa diretora com até 15 dias de antecedência. E a mesa diretora da Câmara, na figura do presidente da Câmara, se negou a publicar a convocatória da audiência pública sobre esse caso, né? Então, a gente deixou isso em stand-by e agora, com o lançamento da campanha Global Sônia Livre, a gente fez uma construção com a Tânia de não chamar de audiência pública, não chamar de reunião ampliada, mas convocar, né, convidar pessoas para falar sobre o caso. Então, estiveram presentes hoje o superintendente regional do trabalho, do Ministério do Trabalho, que é o Dr. Paulo Wessel, e estiveram duas representações da comunidade surda, a professora Sônia, a professora Silvana e a professora Débora, que são da UFSC, que é um polo, inclusive, de Libras, né? E elas tocaram num ponto, assim, o Paulo, obviamente, superintendente, fez uma fala muito forte em relação a essas indignações que a gente tem expressado aqui, né? Tanto você quanto eu e quanto todas as pessoas que têm acompanhado esse caso. De que, do ponto de vista jurídico, legal, da lei, todas as medidas do MPT, né, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho, tudo foi encaminhado dentro do protocolo, né? Ele reforçou que para o Ministério do Trabalho, todos os itens do checklist para se configurar um trabalho análogo à escravidão, todos os itens foram preenchidos, né? Então, foi muito importante ouvir isso da boca dele nessa reunião. E as professoras de Libras, né, trouxe muito essa dimensão da interseccionalidade pelo fato dela ser uma mulher em relação ao direito, né, ao direito à sociabilidade, ao direito à convivência, ao direito de comunicação e de expressão como um direito humano. Ao passo que ela teve esses direitos todos, que envolve a linguagem, para a gente ficar só nesse direito ali, negado por mais de 40 anos, muito, como é que eu vou dizer, cretina até a decisão do STJ de imputar a ela, né, no habeas corpus que foi concedido ao desembargador, imputar a Sônia escolher se quer voltar para aquela família ou não.
Porque a partir do momento que ela não nunca teve convívio social, ela não sabe se comunicar, ela não conhece outras dimensões sociais, é a única referência que ela tem, né? Então isso foi tratado muito na tarde de hoje também. Tá dando uma travada aqui, não sei se é o meu Wi-Fi ou o seu Wi-Fi, Milene. Tá dando uma travada mesmo, é verdade. Mas depois pega Ele de vai e novo, volta. pega no tranco e pega toda a fala. Que bom. É. Mas isso que você está falando é muito interessante, porque, na verdade, quando você pensa numa pessoa sendo adotada durante um procedimento investigatório criminal, eu nunca vi um precedente tão grave na minha vida. Uhum. E fundamentações como, porque ela é da família, ela é quase da família, coisas que estão marcadas, principalmente para nós, né, pessoas negras, né, brasileiras, que sabem Sim. como se trata as relações ali, que a empregada não é quase da família. A empregada doméstica precisa de direitos, né? Que então se finge que ela é da família. Então, passei muitos anos da minha vida ouvindo essa lenga-lenga, né? E aí, sem nenhum tipo de fundamentação, a pessoa vem, não, porque ela é quase da família, então pode voltar. Quer dizer, são tantas as violações que realmente preocupam, né? Sim. Preocupam e acho que dá para entender o fato da família ter iniciado essa campanha global que começou na Eslovênia e se espalhou aí por vários países do mundo, porque as pessoas realmente estão cansadas, né? Eu imagino você, que você não deve receber de questionamentos, mas eu recebo Muito. alguns no meu inbox, mas como é que pode? Porque realmente é uma história muito absurda, né? E ela é tão absurda Uhum. que eu arrisco dizer que ela deve acabar logo, e ter um final feliz. Porque Esperamos. efetivamente foram muitas as violações. Eu acho que nos anos 80 eu estudei Kafka. E agora, eu acho que nos anos 2020, 2030, vai se estudar o caso Sônia Maria de Jesus, para se aprender o que não fazer, né? Sim. Se vocês Tu estiverem me fala. ouvindo, coloquem um ok. Estão me ouvindo? Então, é algo assim que você fica vendo, é muito emblemático, né? Eu acho que realmente vai servir como um caso de estudos, porque são tantas as violações, são tantos os ângulos envolvidos, que é bom para filme, peça de teatro. É uma contemporânea que persegue a população brasileira, a sociedade. Não são só os negros que são vítimas quando Uhum. essas situações acontecem. Eu entendo que a sociedade como um todo ela fica mais pobre, né? Quando Sim, com você vê certeza. que um marco civilizatório tão importante como a abolição da escravatura é banalizado num despacho em que o juiz fala sobre fatos que ele não conhece, despachos que se eu tivesse tido, eu, negra, né, sem sobrenome, quando estivesse na magistratura, eu estava já perdida. E você vê a pessoa simplesmente falando isso, escrevendo e mantendo a pessoa nessa situação que faz com que o mundo inteiro hoje olhe para o Brasil. Tem uma organização da África Uhum. de líderes africanos que quer se manifestar, quer falar, não aceita. Então, como foi que o Lula foi à África e agora tem até escravo no Brasil? É muito Uhum. complicado isso, né? Eu Sim. acho que toda essa movimentação é mais do que necessária. Uhum. A nível estadual, a nível Tá. federal, o que que você está planejando, o que que você está pensando? Que eu sei que você está sempre planejando alguma coisa. A gente finalizou a reunião de hoje, né, com um pacto ali da nossa comissão, que é composta por outra vereadora do PSOL também, que é a vereadora Cíntia, o vereador Ricardo, que estava presente também, um pacto de ampliar a visibilidade sobre o caso como uma estratégia de pressionar, né, considerando que
a decisão que foi tomada pelo STJ, né, o nível máximo, digamos assim, a gente precisa construir uma mobilização social que constranja o judiciário brasileiro, e de fato eu acredito que essa movimentação internacional é muito importante para que isso aconteça enfim, intensificar que a irmã a Marta, né, a irmã da Sônia esteve. E dias antes eu estava em Brasília, eu fiz uma fala na Comissão de Direitos Humanos também, pedindo à Conta pra presidenta da gente, eu comissão. soube que essa fala foi linda. Conta Ah, como é que foi. obrigada. Porque assim, eu fui convidada na condição de parlamentar aqui da Câmara para participar de um planejamento popular da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e Deputadas, né, que hoje é presidida pela deputada Daiana Santos, uma mulher negra também, lésbica, que hoje preside aquela comissão. E daí cada liderança, cada representação, cada movimento levou para a Comissão de Direitos Humanos pautas urgentes, ou dos movimentos, ou do Estado, enfim. Né? E dentre as pautas que a gente abordou lá como uma demanda para a comissão, foi que não só o Senado pautasse, como o Paim fez, mas que a Comissão de Direitos Humanos também olhasse para o caso Sônia, justamente nessa linha que tu traz, como um caso que precisa ser um alerta para o Brasil todo. E, portanto, uma comissão da Câmara Federal, né, precisa olhar para essas nuances do trabalho escravo moderno, né, e de como o judiciário tem agido nesses casos para intervir e buscar ações mais efetivas. Então, isso aconteceu, teve uma repercussão bastante importante e faz parte dessa situação de visibilizar. Agora, eu tenho uma dúvida mesmo, e vou perguntar, caso não tenha sido uma ação ainda, que a gente possa pensar coletivamente, que é uma denúncia aos órgãos internacionais, né? Em relação ao caso Sônia. Eu acho que isso pode acontecer. Eu me lembro que, e isso, né, todas nós sabemos enquanto mulheres brasileiras, que a gente só teve a Lei Maria da Penha após uma provocação à Corte Internacional. Sim. Né? Então, acho que o caso da Sônia e essa decisão de desresgatar a Sônia de uma situação análoga à escravidão, cabe uma denúncia internacional aos órgãos de proteção dos direitos humanos. E se ainda não foi feito, né, seja pela família, seja enfim, pelas organizações que estão mais ligadas, eu acho que a gente precisa se unir para fazer essa denúncia. Eu entendo como um movimento muito importante, Carla, porque, na verdade, assim, toda essa situação, como ela está se perdurando no tempo, não é algo que aconteceu, um erro que durou 1 ou 2 dias. A Sônia continua nessa situação onde ela foi resgatada. E isso causa um clamor popular, um prejuízo à sociedade, porque ninguém mais tem sossego. As pessoas acho que podem até pensar, será que com um filho meu vai acontecer isso? Uhum. Quer dizer, você tem o seu filho abduzido, pedem adoção, né, quando é encontrado em situação análoga à escravidão, e essa adoção vai em frente, isso na presença de uma família biológica, uma mãe. Então, eu acho que tudo isso é muito grave para não ir para uma esfera internacional, até porque acho que o Brasil precisa aprender, precisa receber, assim como a Maria da Penha, como você falou, de uma condenação, né, por não proteger a Maria da Penha mesmo. E, da mesma forma, o protocolo de gênero do CNJ agora também foi resultado de não punição no caso de feminicídio. Então, acho que isso aí, eu acho que para a gente colocar um basta nisso, não dá para colocar debaixo do tapete. Isso não é uma situação que vai se resolver agora apenas com a liberdade de Sônia. Isso é essencial, é urgente e é o que nós esperamos. Porém, eu acho que para além disso, a gente precisa corrigir a rota, e eu falo isso como alguém que esteve no Poder Judiciário ativo por 20
25 anos e como magistrada e com mais quase 5 anos como assistente em Corte Federal. Então, a gente sabe que o que está acontecendo não é normal. Eu, por exemplo, para você ter uma ideia, eu fiz cursos para aplicar o protocolo de gênero numa escola que é dirigida pelo mesmo ministro do CNJ, que falou para a Sônia decidir o que ela queria fazer da vida, porque ela era da família mesmo, ela que se virasse. Sim. Então, assim, você fica pensando, eu fiz cursos para poder dar cursos para outros magistrados. Você aprende, olha, o Brasil foi condenado, o Brasil adotou esse protocolo, nós agora vamos julgar de forma a não revitimizar, a não repetir erros que já aconteceram posteriormente, né? E você aprende tudo isso, tá tudo isso no papel, tudo isso escrito, e o caso Sônia é exatamente tudo que é o contrário do que você aprende em relação ao protocolo de gênero. Sim. Então, assim, eu acho que não tem outra forma senão agora, independentemente de qualquer outra decisão, discutir isso a um nível mais amplo. Eu, por exemplo, moro na Alemanha, tem mulheres aqui também que estão acompanhando com interesse, querem saber o que aconteceu, por quê? Porque é um retrocesso muito grande, né? É um retrocesso muito grande e é uma marca que fica. Então, é importante, sim. Eu acho que eu não sou advogada da família, falo como apoiadora do movimento, mas eu tenho certeza que esse é Sim. um passo também que vai ter que ser tomado. Eu Uhum. sei, eu fiquei sabendo, porque Hum. acompanho seu Instagram, é, que você é candidata. Sim. Então, eu queria que você falasse para a gente o seguinte, porque esses problemas que a gente está vivendo, que tanto se fala hoje sobre estrutura, né, e que a gente sabe muito bem, porque a gente cresceu nessa estrutura, né, com essa estrutura em cima da gente. Então, esses não são problemas que se resolvem de um dia para o outro em um mandato ou que está em 2 ou 3. Então, o que Sim. você pensa, por exemplo, especificamente em relação à questão de racismo, fazendo tantas vítimas? Eu estava lendo com muita tristeza uma pesquisa da Andra, né, que é a Associação de Travestis, Aham. e, não lembro exatamente toda, mas a Andra é uma associação muito séria que Sim. representa muito importante. E a Andra, eu lendo essa pesquisa da Andra, e uma pessoa LGBT não vive mais que, segundo a pesquisa da Andra, são 35 anos. Sim. E assim, isso é absurdo, né? É absurdo. Você sabe que a cada 4 minutos um jovem negro é morto. Isso já causa, isso já causa efeitos na nossa demografia, porque muitos desses jovens sequer tinham tido filhos ainda em vida. É verdade. E aí o que que acontece? São problemas muito profundos que você começa a olhar, os números são muito grandes, né? Os números são muito altos, os números são muito ruins. O que que você pensa em termos de futuro? De novo, mas agora destravou. Sim. Foi. Mas sim, Milene, eu estou num primeiro mandato aqui, né, como vereadora em Florianópolis. Como você destacou no início, assim, jovem, pensando a média é uma política centrada muito nos corpos não negros, heterossexuais, né, cisgênero, mas sobretudo com mais de 45 anos, pelo menos, né? E daí não é uma questão de ser etarista, mas é uma questão de pensar que as gerações se renovam, os métodos, as perspectivas de viver a sociedade, inclusive, né? Então, eu estou nesse primeiro mandato e com um marcador de defesa dos direitos humanos que é central para o nosso mandato, né? E a gente entende justamente por isso que tu diz, que
são questões tão profundas que a gente não dá conta em um ano, né? Nós estamos há séculos tentando superar o racismo no Brasil e não o superamos, né? A gente está aí há séculos falando sobre o machismo no mundo e a gente não deu conta disso. Então, o meu projeto para reeleição enquanto vereadora é entender que existem muitos temas que ainda estão abertos e que a gente precisa permanecer na visibilidade, na articulação, na defesa, especialmente porque nós passamos por uma conjuntura nacional bastante grave, né, de fundamentalismo, de ódio, de negacionismo, que ainda não foi superado também com as eleições de 2022. Né? A sociedade ainda está destilando, naturalizando tudo isso. Um juiz federal, né, terrivelmente evangélico, né, como é o caso desse sujeito lá, colocando as suas convicções individuais acima da lei. Né? Então, ter contrapontos nesses espaços legislativos, entre aspas, de poder, né, é muito importante. Então, me colocar à disposição de uma reeleição é nesse sentido, de manter este projeto, de um projeto da sociedade que a gente defende, né, de ser uma voz que visibilize tudo isso. Enquanto uma mulher lésbica também, tenho muito no nosso debate a questão da LGBTfobia. Tu citou a pesquisa da ANTRA, que infelizmente os dados, né, de LGBTfobia são graves, sobretudo para a população trans, que tem essa média, né, de vida, porque são assassinadas com muita frequência, com requinte de crueldade, etc. A questão... E daí, assim, né, eu sou vereadora. É um estado branco, né? Se diz, descendentes de alemães, descendentes de europeus, máximo respeito a todo um processo que houve também de colonização desse território, mas é uma colonização que, como todos os outros territórios brasileiros, a base do genocídio indígena e a base de muito sangue negro também que construiu esse estado. Né? Que, se você olha para o território de Florianópolis, a segregação espacial, assim como em várias cidades brasileiras, é uma segregação racial, né? Onde a polícia faz treinamentos dentro das comunidades e matam quase que semanalmente um jovem negro, né? Então, o racismo está bastante presente aqui, né? Quando a gente olha para os dados do relatório de violência do estado de Santa Catarina, a gente tem, em algumas situações, aparece que a violência está reduzindo, mas a violência é geral, mas a violência cresce, ou as mortes, né, crescem na população negra. Então, existe tudo isso colocado aqui e a gente precisa manter vozes como a minha e como de tantas outras, enfim, porque tenho essa disposição, essa noção de sociedade e tenho disposição em contribuir, vozes que sejam ativas nesse espaço, né? O Congresso Nacional está como está. A gente viu a discussão dessa última semana em relação aos direitos das mulheres, né? Então, permaneço aqui. Travou, eu acho. Sim, estava travado. Eu fiz um comentário rápido de que agora são as crianças que vão trabalhar, né? Pois é. Assim, não se tem sossego nesse país, né? Nem a gente tanto não. fora. Para quem se incomoda, é um absurdo atrás do outro. Uhum. Agora, o caso Sônia Maria de Jesus, nós estamos com a família pedindo ao Supremo Tribunal Federal que julgue o habeas corpus, né? Para que dê direito à Sônia a se ressocializar, para a Sônia ter uma oportunidade na vida dela. Estamos pedindo ao CNJ que julgue os procedimentos que estão lá. E penso, sinceramente, vereadora, que não entendo como uma pessoa investigada por um crime tão grave pode continuar exercendo a magistratura. Exatamente.
E tranquilamente, né? Sem. Deu uma travadinha. Voltou, eu acho. Uma pessoa acusada, né, por um crime tão grave continuar exercendo a magistratura e com um episódio ainda mais lamentável, que foi na semana da reportagem do Fantástico ele voltar para o CNJ e nas audiências públicas, né, nas audiências do CNJ, não, do TJ, ele receber solidariedade dos colegas, né, porque isso foi publicizado aqui para nós, que ele recebeu solidariedade dos colegas em audiências coletivas. Então, é uma excrescência, né, como o caso Sônia está sendo tratado pelo judiciário. É algo que realmente preocupa. Nós vamos continuar na campanha, a gente vai continuar contando com a sua força, com a força das pessoas boas de Florianópolis, porque eu sei que é um lugar Muito. incrível, né? Tive recentemente, não, já há alguns anos, na Universidade Federal de Santa Catarina. Gostei muito, pessoal muito progressista, Uhum. e então eu tenho firme convicção de que Florianópolis vai se juntar à vereadora Carla Aires e vai ser só Sônia Livre. Que ótimo. Eu fico inteiramente à disposição. Essa é a nossa responsabilidade, como eu disse. Se voltar ao Brasil, quando voltar, está convidadíssima a vir a Florianópolis, né? Espero que para comemorar a liberdade de Sônia, inclusive, Com que a gente certeza. espera que seja o mais breve possível. Enquanto isso, em tudo que precisarem, acharem que caiba algum auxílio da nossa parte aqui, não hesitem, né, em nos acionar, seja para tentar algum diálogo com o partido no âmbito federal, enfim, com o próprio CNJ, e alguns ministros. Eu sei que o ministro Silvio Almeida já se manifestou, recebeu, sabe da situação. Eu não tenho certeza se a Aniele tem conhecimento ou se manifestou sobre o caso, mas acho que a gente poderia Aniele, eu não tentar sei, eu essa acho que ela deveria ter, interlocução. porque Acho que sim, valeria com a Aniele. eu vou falar com o movimento que é da família, e nós vamos estar em contato com o seu gabinete para Tá? ações futuras, com certeza. Isso eu posso agradecer a todos Ótimo. que estiveram aqui hoje, né? Dizer para continuar seguindo as redes todas, Sônia Livre, Carla Aires, Tânia Ramos do PSOL, né? Seguir todo mundo, que a gente vai ter aí um país melhor, um grupo de pessoas receber melhores notícias, melhores ideias, né? Dar força na rede para essas pessoas que estão construindo um país melhor, tá? Quero Maravilha. agradecer muitíssimo e deixar o meu Sônia livre. Sônia Livre, Sônia Livre. Muito Sônia obrigada, Milene. livre. Oxalá permita em breve. Um abraço. Oxalé, abraço.